abençoado e nos fortalecer. Em hoje, Pai amado, que a igreja vive dias difíceis, não necessariamente pelas heresias que são apresentadas, mas pela falta de propósito, de entendimento, de identidade. Que o Senhor possa nos dar uma vida como igreja saudável, santa, uma vida de propósitos corretos e uma igreja, Pai amado, que cumpra a sua missão, sabendo quem ela é e para o que ela foi chamada. Sabemos que em tudo isso o Senhor é glorificado, nós somos fortalecidos e o Senhor recebe, Pai, a glória e as pessoas são salvas através da pregação do Evangelho e da missão feita pelo Teu povo. O Senhor abençoe cada um com entendimento, com clareza. Que o Senhor também desperte nos membros essa visão maior, Pai amado, do reino e de como a igreja vive e do que ela é, para que possamos exercer nossas funções, nosso chamado, nossas responsabilidades de forma bíblica e piedosa. Que possamos nos preparar cada dia mais como um construtor edifica bem, Pai amado, a casa, mas antes disso lança, né, a fundação de forma bem sólida, firme, para que a casa seja sustentada, Pai amado, durante muitos e muitos anos. Assim também é nosso propósito aqui, ter uma fundação firme, sólida, para que a Tua igreja, Pai amado, seja sustentada pelo Teu poder, através da Tua palavra e do Teu Espírito. Então nós Te louvamos, Te agradecemos e pedimos cada dia mais entendimento para a Tua glória e para o avanço do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, eu falei semana passada sobre a necessidade da igreja estar bem sólida e bem firme. E realmente não tem como a igreja ser sólida e firme se ela não sabe como viver no dia a dia, se ela não sabe seu propósito e muito menos como lidar em cada situação que vai acontecer na igreja. E hoje nós vamos estudar aqui só sobre 2 pontos. Como os membros da igreja tratam a liderança e o que deve ser feito quando algum líder pega alguma conduta errada ou pecado. Esse vai ser o nosso estudo de hoje. Nós vamos fazer esse estudo baseado todo na palavra do nosso Deus, pois ela tem sido suficiente até aqui e será até a volta do nosso Senhor. Vamos lá então. Primeira pergunta do catecismo. Inclusive, irmãos, eu já disse a vocês, né, e repito, que todo esse estudo que eu estou passando para vocês é um catecismo sobre membresia, é um catecismo sobre igreja. Então, eu creio que eu coloquei tudo nesse catecismo. Esse catecismo ele vai ser, com o tempo, né, eu vou organizar ele melhor para ele ser impresso e cada pessoa, cada membro tem em sua casa esse catecismo, para que possa servir de auxílio em momentos específicos, né? Então, tudo que eu passei aqui, eu creio que um dia também vocês terão, pela graça do Senhor, em suas casas, né, num livreto organizado para que possa se aprofundar mais. Então, como os membros da igreja devem tratar seus líderes? Como a igreja, como cada membro deve tratar, de que forma, né? Então, a igreja deve tratar seus líderes como a Bíblia ensina. Simples, né? Muito simples. Como a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que os membros devem tratar com respeito, sabendo e reconhecendo o chamado dado a eles, reconhecendo o chamado de Deus para a vida deles, né? Então a igreja deve cumprir com seus compromissos com esses líderes e de forma terrena honrar aqueles que, claro, merecem honra, como a palavra mesmo nos deixa isso claro. E a igreja também, em tudo isso, em toda essa forma de agir, deve ter um cuidado específico para que isso não ultrapasse os limites das Escrituras e possamos cair em uma certa idolatria ou bajulação, né, como é feito entre as autoridades terrenas, políticas e temporais. Então devemos ter esse cuidado, mas sim, a Bíblia manda honrar e respeitar esses líderes de forma correta. Então, líderes, claro, que estão sem testemunho ou estão em alguma falta, a Bíblia nos fala como agir. Mas líderes também que estão agindo de forma correta, a Bíblia também ensina como devemos lidar com essas pessoas. E líderes que são bíblicos, liderança, né? A gente sabe que é os diáconos, os presbíteros, que eles exercem esse chamado corretamente, exercem de forma bíblica. Claro, para isso vocês têm que saber qual é a forma bíblica, vocês têm que conhecer a Bíblia, para saber se esses líderes estão exercendo de forma correta. Porque senão, meus irmãos, a maioria de um comportamento entre membros
até. Eu vou tratar disso mais na frente, né? Sobre como os membros devem viver. Mas entre membros e liderança, será, na maior parte, se não sabermos como tratar corretamente, carnal. Será mais um comportamento humanista, uma autoajuda, né? Uma forma de lidar apenas com ética, com moral, que, claro, deve ter, mas não é só isso, né? Que deve ser visto em uma igreja bíblica quando se trata de líderes e liderados. Então, esses líderes que são bíblicos, eles devem ser tratados de forma bíblica e respeitosa, como já disse, e a congregação deve obedecer à liderança. E a obediência aqui é uma obediência espiritual mesmo. É saber que espiritualmente os líderes têm autoridade sobre a vida dessas pessoas. E isso é ensinado nas Escrituras. Agora, o interessante é que a autoridade bíblica, como eu já falei aqui em vários estudos, ela é uma autoridade, na maioria dos casos, ou, melhor dizendo, em todos os casos, uma autoridade que flui do ensinamento da Bíblia. Então, quando um líder está aconselhando sempre com as Escrituras abertas, ou ensinando como esse membro deve viver biblicamente, ele está tendo autoridade bíblica. Ele está tendo, então, respaldo bíblico. Ele está exercendo de forma espiritual e no poder do Espírito Santo aquilo que foi confiado a ele. E nesses casos, caso o membro não venha se submeter, o membro entra em pecado. Se o membro está sendo tratado biblicamente, ensinado biblicamente, e ele não respeita essa liderança, ele deixa de respeitar, na verdade, Deus e as Escrituras. É como a própria Bíblia fala entre a mulher e o homem. A mulher deve ser submissa ao homem como a Cristo. Então, ela só é submissa a Cristo se ela for submissa ao homem. E o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, a autoridade é desse jeito. É fluindo das Escrituras. E no caso da liderança e liderados também, é da mesma forma. Quando um líder lidera de forma bíblica, né, é o próprio Deus, o cabeça da igreja, que está liderando, ou seja, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos ver aqui alguns versículos. O primeiro versículo está em Hebreus 13, 17, falando sobre essa questão aí da autoridade espiritual. Aham. Um versículo que a gente já estudou aqui, mas hoje nós vamos meditar um pouquinho nele e outros também. Diz assim, Hebreus 13, 17. Obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Veja que ensino maravilhoso, né? A Bíblia cobra, então, obediência aos líderes. Por isso que fala claramente, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Então, é uma liderança submetida. Agora, eu também quero falar de mais coisas aqui. Por que hoje nós temos essa dificuldade de obedecermos? Não só a líderes, mas obedecermos a Deus. Temos uma dificuldade muito grande em submetermos a Deus. Só que isso tudo, meus irmãos, tudo isso é fruto da cultura onde vivemos. Tudo isso é fruto do mundanismo e da influência de Satanás. Porque desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim, nós vemos que a influência no mundo, a desobediência, né, ela é constante. Está em todas as áreas. Está entre professores e alunos, entre pais e filhos, entre casais, entre liderança espiritual e os membros. Então está em todas as áreas. E como é interessante, né, essa questão de termos muita dificuldade em obedecer. Não é interessante isso? Se para analisar, veja a dificuldade do ser humano em obedecer, em cumprir leis. Ela é gritante, ninguém quer se submeter. Agora, diga-se de passagem, quando um cristão se converte,
passa por esse processo de conversão e novo nascimento, ele não só gosta disso, mas ele tem prazer na obediência. Eu não sei se assim não é assim com vocês, tem algo muito estranho, né? Mas, por exemplo, eu tenho prazer em obedecer. Eu tenho prazer. É prazeroso obedecer a Deus. É bom. Eu sinto isso. Agora, não é necessariamente que eu sinto isso todas as vezes. Mas, na grande maioria das vezes, eu sinto prazer em obedecer a Deus. É prazeroso. É bom. É satisfatório, na verdade, obedecer a Deus. E quando a gente também se submete às lideranças temporais dadas por Deus, também é prazeroso, porque a Bíblia fala, né, que quando nós obedecemos, por exemplo, aos nossos patrões no trabalho, em última análise, estamos obedecendo a Deus. Então é a Deus que vocês estão servindo, não aos homens. Esse é o ensino lá entre patrão e funcionário, né? Entre o servo e o patrão. Então, mesma coisa nesse sentido aqui. Essa área também está entre a liderança e os liderados. Vocês, membros, né, comungantes, devem entender o local e a autoridade que alguém que foi levantado por Deus tem sobre vocês. E essa autoridade, diga-se de passagem, ela é uma autoridade delegada, como qualquer outra autoridade. O que é uma coisa delegada? Dada àquele que tem toda a autoridade. Então, por exemplo, quem foi que delegou, que passou uma autoridade para esses líderes? Deus. Deus. Quem tem a autoridade máxima? Deus. Ele pode delegar. É por isso que na igreja, os líderes também delegam algumas coisas para pessoas específicas, evangelistas, cooperadores, obreiros, né? Aconselhadores e tudo mais. Então ele delega, por exemplo, tesouraria é uma autoridade delegada. Eles têm autoridade na questão financeira da igreja. Eles é quem mandam ali naquele cargo. Mesmo assim, é um professor da salinha. Ele tem autoridade sobre aqueles alunos ali. Então, um professor aqui da salinha, ele tem uma autoridade. Tem uma autoridade sobre aquelas pessoas. E por aí vai. Né? Delegado, isso é delegado. Então, irmãos, o que vocês têm que entender é que existe, como a Bíblia fala aqui, uma obediência que tem que ser prestada a seus líderes e também uma submissão. Por que a Bíblia diz? Porque esses líderes que são bíblicos, claro, não é qualquer líder que você vai obedecer, né? Claro. Mas os líderes que são bíblicos zelam pela alma. E eu sempre digo aqui que o principal papel de um pastor não é cuidar primariamente do emocional de uma pessoa ou das questões terrenas de uma pessoa. O principal papel de um pastor, primeiramente, é cuidar daquela pessoa espiritualmente. É saber como ela está primeiramente com Deus. É levá-la à santidade, à pureza e à comunhão verdadeira com Deus. Esse é o principal papel de um pastor, porque ele vela pela alma. Ele tem zelo pela alma. O que acontece na vida dela, terrenamente, Jesus falou que aconteceria. Aflições, lutas, tribulações, né? Até perrengues. Mas, quando uma pessoa está na igreja há muitos anos, que ela continua em certos pecados, o pastor começa a tremer diante disso. Ele tem que começar a tremer quando a pessoa ela nunca abandona certos pecados. Por quê? Porque essa pessoa vai ao inferno. Essa pessoa vai para o inferno, se ela abandonar os pecados. Essa pessoa não foi convertida, provavelmente. Então, o pastor começa a tremer porque ela está nos cuidados dele espiritualmente. Então, o pastor foi delegado a fazer isso. E se nós tivéssemos igrejas assim, que pensassem dessa forma, os pastores e os seus liderados exerceriam, né, seus papéis de formas mais saudáveis. E entraria aí, para cuidar das coisas temporais, os diáconos. E também cooperadores, obreiros, como a gente vai ver aqui mais na frente. Então, é um chamado, né, a ser submisso à liderança, como a Bíblia diz aqui, ser obediente, porque essas pessoas zelam pela alma, e a Bíblia fala como quem deve prestar contas, ou seja, eu prestarei contas a Deus daqueles que ele me confiou para pastorear, prestarei contas. E a Bíblia fala para que eles façam isso com alegria. A maior tristeza no ministério pastoral não é uma igreja pequena, e nem uma igreja em si fraca, muitas vezes fraca. O principal problema entre um pastor verdadeiro que sente essas tristezas, esses espinhos na carne, é saber que tem membros ali insubmissos à autoridade espiritual primária de Deus. Pessoas que não obedecem primeiramente a Deus. Eles são pessoas que vivem no pecado, que não ligam para se santificar, pessoas que nunca mudam no casamento, que nunca mudam na criação dos filhos, que nunca mudam, né, na reverência, ao culto a Deus. Então isso entristece muito, né, e o pastor faz o seu trabalho ali com tristeza e gemendo.
Não questões de outras questões temporais, mas isso. Vamos agora para Filipenses 2. E qualquer dúvida aí já pode ir perguntando. Filipenses 2, do 29 ao 30. Filipenses capítulo 2, do 29 ao 30. Veja que versículo interessante. Está falando aqui de Epafrodito, viu? Epafrodito não era em si um bispo ou um presbítero, mas era um obreiro, cooperador na obra. Ele fazia o trabalho, né, do cuidado também com as almas. Diz assim: recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele, por causa da obra de Cristo. Ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não puderam me dar pessoalmente. Então, Epafrodito aqui, eu creio que ele era, né, um cooperador. Existe também esse chamado na igreja, viu? Vou tratar disso no estudo mais na frente, eu creio que no próximo estudo, sobre os cooperadores, os obreiros, os evangelistas, os missionários. Vou falar um pouco sobre isso, é muito importante. Mas aqui, o apóstolo Paulo está dizendo assim: honrem sempre esses homens. E aí, parece assim, mas honra não é só a Deus, né? Nós não glorificamos, exaltamos só a Deus? Claro que glorificamos somente a Deus. Mas honrar, meus irmãos, o que é honrar? É respeitar a pessoa. Ele fala assim: receba com alegria. Ou seja, não fiquem... porque o ministério pastoral ele é um pouco cobrativo, né? Então, até os cooperadores, né? Ou até qualquer membro normal que exorta muito, que chama muita atenção, ele fica um pouco assim, meio que as pessoas criam alguma coisa. Porque receber exortação ninguém gosta, né? Então, muitas vezes, o membro, ele cria um certo receio ali, né? Um certo constrangimento, vou botar assim, entre essas pessoas que exortam muito. Porque ela já fica meio que armada para a pessoa. E ninguém gosta de receber exortação. Cria algo no coração. E tem gente que guarda isso no coração e guarda um sentimento ruim do irmão. E essa pessoa, ela começa a se acabar aí. Ela começa a guardar esse tipo de sentimento e deixa de honrar realmente a liderança, deixa de obedecer de forma correta, deixa de ser piedoso, amoroso, né, com essa liderança. E começa a criar um certo rompimento. Aí o apóstolo Paulo diz aqui para receber com alegria e honrar sempre pessoas como essa. Pessoas que se arriscam, né? Se arriscam, dão uma vida, como foi o caso aqui de Epafrodito, que saiu de Filipos, da cidade de Filipos, para levar a Paulo uma oferta que estava provavelmente em Roma preso. Então ele viajou vários quilômetros a pé, ou de navio, não sei, para levar apenas uma oferta, uma quantia, né, de dinheiro para o apóstolo Paulo, porque a igreja de Filipos era muito cuidadosa nisso. Então, lá em Hebreus está: obedeçam, sejam submissos. Aqui em Filipenses está: honrem sempre homens como esse, recebam com alegria. Percebe? Isso aqui é o ensino. Vamos para outro versículo. 1 Tessalonicenses, mais um pouco à frente. Capítulo 5. Do 12 ao 13. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 13. Diz: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês e que presidem, né? Essa palavra é governar, no Senhor, e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros. Então, nós tratamos qualquer irmão assim. Nós obedecemos a qualquer irmão que nos ensina biblicamente. Por exemplo, qualquer membro que exorte o outro biblicamente deve ser obedecido por esse irmão. Qualquer irmão qualquer irmão deve ser tratado com honra, com amor, com misericórdia, com alegria. Qualquer irmão. Só que por que Paulo está tratando dessas questões aqui? Porque é o que eu digo. O relacionamento entre um líder e um liderado pode ficar a longo prazo
Minha palavra? Me ajudem aí. Desgastado. Foi desgastado, você falou? Isso, desgastado. Por que desgastado? Porque um membro que tem dificuldade em crescer em santidade, ele vai estar sendo recebendo puxões de orelha. Sempre. Vai estar sendo sempre chamado. Então, a longo prazo, é o que eu disse, pode criar um rompimento. Então, Paulo não quer que isso aconteça. Mas saiba que, além de obedecer, a Bíblia fala, tem que ser submisso. Por isso o ensino de obedecer. Então, o membro tem que ir, né, para o liderado em forma de obediência quando o conselho for correto, em forma de submissão. E não deixar o sentimentalismo e aquele sentimento contrário que corrói muito, né, a pessoa, prevalecer com, no caso aqui, o presbítero, ou até o diácono, ou até um cooperador. Não pode deixar isso acontecer, não pode. Então, por isso que Paulo vai falar assim, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço, ou seja, cuidado mesmo. Aqueles que trabalham entre vocês e que presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, ou seja, considerem essas pessoas, considerem elas em amor, por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros. Então, se vocês, né, e também, claro, a liderança, não consegue lidar, porque assim, não é fácil você aconselhar a pessoa 1, 2, 3 vezes, sabe? Na mesma coisa. Então, até o líder pode criar já um certo ranço. Vou usar essa palavra porque é mais usada no nosso contexto. Um certo desgaste mesmo ali. E a longo prazo isso pode pesar. Mas tanto o liderado como o líder tem que aniquilar, né, esse tipo de sentimento, esse tipo de conduta e fazer o que a Bíblia diz, né? Os líderes devem amar esse rebanho, mesmo como Paulo fazia, né? Mesmo dando muita dor de cabeça. Os liderados devem se submeter e obedecer. Vamos para o último versículo sobre essa questão aqui. 1 Timóteo 4, do 11 ao 12. Timóteo enfrentou muita dificuldade por ser jovem. E aí Paulo escreve. 1 Timóteo 4, do 11 ao 12. Veja como Paulo, ele dá uma autoridade muito máxima a Timóteo, né? No versículo 11 de 1 Timóteo 4 diz, ordene estas coisas e ensine-as. Ou seja, é autoridade mesmo. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, na conduta, na fé, no amor e na pureza. Então, Timóteo era realmente muito jovem na igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma igreja muito, muito grande, de uma patente, né? Grande. E teológica também grande. Nós percebemos pela carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. A carta de Éfeso, meus irmãos, que nós lemos na Bíblia como Efésios, ela está em segundo lugar como uma das cartas mais teológicas e profundas de toda a Bíblia. Primeiro é Romanos. Romanos é uma carta muito profunda teologicamente, muito erudita. Então, Paulo percebeu a capacidade da igreja de Roma e também percebeu a capacidade da igreja de Éfeso. Então, imagina uma igreja tão erudita como a de Éfeso ter um pastor tão novo como Timóteo, muito jovem. Então, Paulo disse, ninguém despreze por você ser jovem, mas ordene e ensine estas coisas, ou seja, que eles lhe obedeçam às suas ordenanças, que eles sejam submissos. E eu creio que Timóteo enfrentou, né, as dificuldades daqueles que se achavam mais espirituais, porque Timóteo teve, inclusive, que admoestar líderes na igreja, ele teve que exortar líderes, e caso esses líderes não se submetessem, esses líderes deviam ser expulsos da igreja. Então, Timóteo estava com uma tarefa ali em Éfeso muito grande. E Éfeso, inclusive, foi palco de avivamento das pregações de Paulo. A gente vê que em Éfeso muitas pessoas se converteram e Paulo passou em Éfeso, meus irmãos. Provavelmente quase 3 anos. Se não foi 3 anos, se não estou enganado. Na escola de Tirano, eles reuniam com os discípulos lá e ensinavam. E Éfeso cresceu muito e houve um poderoso avivamento que fala que as pessoas se converteram de tal forma em Éfeso que elas viam publicamente confessando seus pecados diante de todos. E não só isso, mas também a Bíblia fala que eles se converteram de tal forma que eles abandonaram toda a prática contrária a Deus, abandonaram seus bens, seus recursos ganhados errados e queimaram seus livros de magia negra e de feitiço nas praças publicamente. E o dinheiro, né, que eles queimaram ali, né, os livros, a Bíblia fala que hoje na nossa quantia chegava a mais de 4 milhões de reais. Né? Se eu não estou enganado, 4 é 7.
Então percebe como um avivamento e como uma conversão genuína acontece? A pessoa se livra do que é pecado. Ela não está preocupada se vai ficar sem nada. A conversão genuína, o fruto da conversão genuína é o apreço e a fé em Deus, e aquilo que não é para ela, ela perde. Ela joga no mato mesmo, ela queima. E esses homens se queimaram ali, né? Eu creio que um grupo de homens ali que se converteram queimaram, meus irmãos, quase 4 milhões ou 7 milhões em dinheiro. Foi realmente assim algo muito profundo ali. Mas uma conversão é assim mesmo. Então, esses versículos apontam para como uma igreja deve tratar seus líderes. Respeitando, honrando, sendo submissos, obedecendo, ajudando, não desprezando, amando, tudo mais. Então, uma congregação, né, uma igreja saudável, amará os seus líderes e os líderes amará os seus congregados, amará a igreja. Uma congregação saudável usará de misericórdia e graça para com seus líderes, assim como os líderes também usará para com eles. Agora vamos pegar aqui 2 igrejas na prática que faziam isso. Uma de forma certa e outra de forma errada. Exemplos, né? Aqui 2 exemplos de relação entre a igreja e os líderes. Baseado na igreja de Corinto com Paulo e baseado na igreja de Filipos com Paulo. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo primeiro que não é bom, que é a igreja de Corinto. Vamos abrir em 2 aos Coríntios, capítulo 11. Agora tem horas que eu fico assim, irmão, pensando. Tem horas que eu fico fascinado, realmente, com tudo que a Bíblia tem e tudo que a Bíblia ensina. Parece não. É assim. Em todas as áreas de um cristão, em todas as áreas de um líder, em todas as áreas de uma igreja, a Bíblia vai dar respostas. A Bíblia tem respostas. Aí eu fico imaginando assim, como é que tem pessoas, né, que mesmo sendo cristãos não se deleitam, porque não entendem isso, né? Muitos não entendem realmente. O tanto que a Bíblia ela é realmente suficiente para a vida de um membro, para a vida de um líder, para a vida de um cristão, para a vida de uma igreja. Como é que as pessoas desprezam a palavra para ficarem no seu próprio achismo, né? Na sua própria visão? É uma loucura. Porque assim, é tão bom quando você se submete à Bíblia, quando você entende a Bíblia e quando você vive aquilo. É tão prazeroso para a alma de um cristão isso. E assim, eu vejo tanto de cristãos que perdem por não viverem e não enxergarem de tal forma as Escrituras. Porque para tudo na vida espiritual, na vida da igreja, na vida dos membros, a Bíblia é suficiente. E tem pessoas que não conseguem chegar nessa visão para tudo mesmo. Para tudo. Vinícius, o que eu devo fazer em tal coisa? A Bíblia vai dar uma explicação. Quer seja de forma direta, quer seja de forma indireta, pela sabedoria que ela passa e pelo juízo que ela passa. Então vamos ver aqui esses exemplos de 2 igrejas que tratavam seus líderes, uma de forma certa e outra de forma errada. Primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios 11. Vamos ver aí a partir do versículo 5. Veja bem o que está acontecendo aqui. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. E embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestados isto a vocês. Será que eu cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados? Visto que eu anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada. Tirei de outras igrejas, recebendo o salário delas para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Até aí. Deixa eu explicar aqui o contexto. Aqui Paulo já tinha plantado a igreja de Corinto e já estava em outra região fazendo a obra. E o que aconteceu, meus irmãos, é que a igreja de Corinto começou a ter um estilo de vida contrário ao evangelho, que uns diziam assim, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e começou um espírito de divisão na igreja, por uma realmente falta de maturidade e também por uma falta de discernimento, piedade, amor e tudo que vocês imaginarem de ruim. E aí esses irmãos começaram a desprezar Paulo. Começaram a desprezar, falar que Paulo não era eloquente, falar que Paulo não tinha oratória. Porque realmente Paulo, na sua primeira carta, fala,
Eu preguei o evangelho entre vocês não com palavras de sabedoria, mas de forma simples. Então Paulo não usou o que ele tinha oratória, mas ele não usou. E os gregos, né, gostavam muito da oratória, valorizavam muito a forma de falar bonita. Eles eram muito persuadidos, não em si pela verdade, mas apenas pela fala bonita, erudita, simpatizante. E Paulo não usou isso. Ele quis apenas pregar de forma bem simples, bem prática para aquela igreja. E eles começaram a desprezar Paulo por isso. Mas não só isso. Eles não cuidavam de Paulo. Eles não ajudavam Paulo nas necessidades temporais de Paulo. Então Paulo teve que ficar lá trabalhando. E aí é por isso que ele fala assim, e estando entre vocês ao passar por privações. Então assim, a igreja era uma igreja que trouxe vergonha a Cristo, né? Ela deixou Paulo passar privações, necessidades. E com isso, Paulo fala que, aqui mais na frente a gente vai ver, Paulo vai falar que passou necessidades no sentido de realmente passar até fome, nudez, né? Necessidades temporais que qualquer ser humano tem. Porque a igreja era fraca nesse cuidado com ele. Então veja que essa igreja não é exemplo para ninguém. Mas vamos lá agora ainda aí no capítulo 10, versículo 9 e 10. Olha o que eles diziam de Paulo. Viu? Não quero que pareça ser o meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem, ou seja, está falando de vocês. Vocês dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Olha o que falavam de Paulo. Veja como desonravam, né, o apóstolo Paulo. Se vocês estão admirados, isso é o que uma igreja pode fazer com um cara fiel, né, um membro, um líder fiel. Então a igreja de Corinto, ela era uma igreja sem empatia por Paulo. Eles, é claro que não era todos, né, mas a maioria deles começaram a desprezar Paulo por Paulo viver de uma forma muito simples, não ter recursos terrenos, inclusive porque Paulo, né, vendeu tudo que tinha, deu aos pobres, a gente sabe disso, e viveu de forma muito humilde, né, a ponto de muitas vezes não ter até roupa no local que ele estava, porque ele fazia a obra de forma intensa. Como Jesus Cristo, que não tinha onde reclinar a cabeça, né, ele vai dizer isso. Então Paulo se entregou dessa forma. E a igreja de Corinto, em vez de honrar uma pessoa assim, que se entregou de tal forma, fazia desprezar Paulo. Fazia desprezar e, para piorar, não dava nem os recursos necessários para que ele fizesse a obra de forma mais abundante ou de forma mais tranquila para ele. Então era uma igreja que não é modelo para ninguém. Agora vamos voltar em 1 Coríntios. E veja que Paulo vai não cobrar, mas vai passar algumas coisas na cara deles. Não com o intuito de eu posso falar isso aqui. Não com o intuito, meus irmãos, de humilhar eles, mas com o intuito de realmente mostrar a fraqueza deles. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 3, veja como Paulo vai tratar essa questão do que eles deixaram de fazer por Paulo na questão financeira dele. Ó, 1 Coríntios 9, a partir do 3. A minha defesa diante dos que me questionam é esta. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e também Pedro? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então veja como Paulo está agindo aqui. Ele está realmente levando os coríntios a passar uma certa vergonha, mas também um constrangimento muito grande. Por que ele está falando isso? Porque quando ele ficou lá em Corinto, 1 ano e meio, ninguém, ou a igreja em si, não sustentou Paulo. Não sustentou. E agora ele está escrevendo para eles, dizendo assim, será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de ter uma esposa? Ele está falando aqui realmente, né, de a igreja, né, saber que ele tinha direito sim de ter e de comer e beber à custa deles. E aí ele se aprofunda um pouco mais, né? E ele fala assim, ou será que só eu e Barnabé temos que trabalhar, ou seja, fazer tendas para viver, né, como um líder na igreja? E aí, como se não bastasse, ele se aprofunda ainda mais. Isso aqui na mão de um falso pregador é um peixe, né? Na mão de um interesseiro. Ele fala assim, quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem é que apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Ele está aqui deixando claramente isso aqui, ó. Eu tenho o direito de receber de vocês salário. Eu tenho o direito de ser sustentado por vocês. Porque quem é que vai a uma guerra
e vai às suas próprias custas. Não. Quem banca a guerra é aquele que manda os soldados ir. Quem é que planta uma vinha e não pode comer os seus frutos? Quem é que apacenta o rebanho e não bebe o seu leite? Então, assim, Paulo está sendo até ousado, né? E aqui na mão de um falso pregador, meu amigo, isso aqui mata. Isso aqui mata. E tem mais coisas. Então, assim, a igreja de Corinto era uma vergonha. Em vários aspectos. Imatura, aminada. Paulo fala que era tão imatura que ele não poderia nem dar alimento sólido para eles. Eu queria dar alimento sólido, mas vocês não podem suportar. Vocês estão meninos, são carnais. Sabe, assim, é uma vergonha. A igreja era, infelizmente, uma vergonha. E o apóstolo Paulo massacrou a igreja no sentido exortativo. E a primeira carta dele é muito mais forte do que a segunda carta. Inclusive, teve outra carta que a gente não tem. Teve outra carta, né? Ele fala aqui que enviou 3 cartas, ou foi 4, mas nós não temos essas cartas. De qualquer forma, a igreja de Corinto era uma igreja que não é testemunho para ninguém. Agora vamos no versículo 13 ao 14, onde Paulo continua a sua defesa. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem no altar participam do que é oferecido no altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, assim, ele está deixando bem claro, né, o que Jesus ensinou. Aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. E agora, meus irmãos, ele é ainda mais profundo. Deixa eu ver aqui o versículo, se eu acho. No versículo 11 do capítulo 9. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês os bens materiais? Meu Deus. Esses textos me dão medo. Me dão medo. Porque os falsos pregadores, os que se aproveitam, né, da igreja, podem fazer uma teologia aqui totalmente distorcida. Então ele fala bem assim: será que nós que colhemos entre vocês coisas espirituais não podemos colher coisas materiais? Olha a profundidade disso. Ele não fala isso somente aqui, ele também fala aqui na questão das ofertas. Será que os judeus, que são participantes dos bens espirituais dos gentios, não podem colher dos gentios os bens materiais dele? Quando ele estava levantando uma oferta, né, para os judeus que estavam passando necessidade em Jerusalém. Ele diz assim: se os judeus nos deu muitos bens espirituais, que foi o Antigo Testamento, as leis e tudo mais, que pertenciam a eles e foi dado aos gentios, será que os gentios não podem ajudar eles nas necessidades deles? E a mesma coisa é aqui. Então, assim, o que eu percebo hoje na igreja é um espírito também muito errôneo. A igreja é 8 ou 80 nisso aqui. Ou paga demais um salário, ou paga muito alto um salário de um líder, ou não paga nada. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Olha que palavra interessante. Renasceu o cuidado. Ou seja, eles tinham cuidado. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Só que nisso faltava a oportunidade de exercer ele. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo em toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições, ou seja, nas lutas dele. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, e quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Isso é uma vergonha para a igreja. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, Paulo tem isso, né? Pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Então, veja a diferença da igreja de Corinto e a igreja de Filipos. A igreja de Corinto, além de desprezar o apóstolo Paulo, quando estava ali pessoalmente, não ajudou ele nas aflições e nas privações terrenas pelas suas necessidades naturais e físicas. Já a igreja de Filipos ajudou ele enquanto ele estava lá,
ajudou ele quando ele estava em Tessalônica e ainda ajudou ele quando ele também estava em Corinto. Porque lá em Atos, vai dizer que Paulo, quando chegou em Corinto, começou a fazer tenda com Priscila e Áquila. E fazendo tenda com Priscila e Áquila, ele conseguiu sustento. Só que quando os irmãos Timóteo e Silas chegaram, Paulo foi suprido financeiramente e deixou de trabalhar. E aqui os filipenses mandavam sempre ofertas para Paulo. Paulo disse que nessa questão financeira, nenhuma das igrejas ao redor ali ajudaram ele em suas necessidades. E ele fala a ponto, quando ele fala assim, lá para os Coríntios, que disse assim, eu deixei de receber salário de certas igrejas para estar com vocês. Eu creio que era a igreja de Filipos. Eu creio que ele receberia salário da igreja de Filipos, mas por amor àquelas pessoas, ele deixou de estar em Filipos recebendo para fazer a obra ali. Ele ficou 1 ano e meio, né, lá em Corinto. Então, o apóstolo Paulo vai dizer aqui que ele sabe o que é passar necessidade, ele sabe o que é ter abundância, ele sabe o que é passar fome e privações, mas ele diz que em Cristo ele estava suprido, que ele aprendeu o segredo de toda e qualquer situação, está satisfeito, contente em Cristo. Você passando fome, satisfeito, contente em Cristo. Você passando lutas, privações, tribulações, contente em Cristo. Então ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. É por quê? Porque em cada situação, em cada necessidade, em cada tribulação, tudo posso, ou seja, posso viver de forma abundante em Cristo. As pessoas usam errado esse versículo, né? Mas aqui está falando de privações, né? Agora ninguém usa nesse sentido, usa em outros sentidos. Mas essa igreja é um testemunho vivo de amor, de piedade, de misericórdia pelo seu líder. Então a igreja de Corinto não é exemplo, né, para nós, a não ser um exemplo. Podemos aprender com o erro deles. A igreja de Filipos, a igreja de Atos, capítulo 2 ali, é exemplo para qualquer igreja. Então, a congregação escolhe seus líderes e, portanto, devem escolher aqueles a quem estão dispostos a seguir e conceder-lhes autoridade para liderar. Então, quando vocês escolhem uma liderança, vocês devem ter em mente, eu estou escolhendo alguém que vai me liderar, que vai cobrar de mim no sentido espiritual. Então eles são ordenados a seguir, né? Os líderes são ordenados a seguir essa liderança. E claro, a menos que sejam claramente contra as escrituras, ninguém seguirá. Então a congregação deve amar e cumprir com suas responsabilidades com seus líderes, como a palavra nos ensina. Então a pergunta aqui é, como os membros da igreja devem tratar seus líderes? E a resposta é clara, dada suficiente pelas escrituras. E o que eu acho interessante de Paulo é que ele fala que aquela oferta que chegou até ele, né, aquela oferta financeira, era uma oferta que, na verdade, fazia a conta dos filipenses crescer diante de Deus, ou seja, o galardão. Então, ele desejava era que eles fizessem aquilo mesmo para que o galardão deles fosse maior. Ou seja, era uma oferta de sacrifício e um aroma suave a Deus. Olha como o cristão deve ofertar, né? Tendo essa necessidade, tendo essa visão de que aquela oferta que ele coloca ali, né, para Deus, ou aqueles que dizimam, faz aquilo com o quê? Falar? Alegria. Fazem aquilo com um aroma que Deus está recebendo como um sacrifício. Os cristãos normalmente fazem muitas vezes, né, com o coração preso. Eu digo, nem oferta, nem dizimam assim. Porque Deus não recebe oferta desse jeito. Ah, mas não recebe. Deus não recebe oferta dessa forma. Sua oferta vai ser vã. Agora existe um espírito em nós, né, os cristãos muito errados, nessa questão de liderança e liderados. Quer seja os que bajulam, quer seja os que têm dificuldade de obedecer. Mas a palavra está aqui para nós e vocês estão aprendendo a forma bíblica. Última pergunta aqui é: o que deve ser feito com algum líder que está em uma conduta errada, né, ou pecado? Então isso também é muito importante de sabermos, porque também é uma forma de a congregação tratar a liderança. Se a liderança deve ser tratada de alguma forma, isso está nas escrituras, tem também a forma de quando o líder não merece honra, quando o líder não merece, né, respeito e obediência. E aqui vocês têm que aprender também isso. Então, quando algum líder, algum pastor, presbítero, até os cooperadores, os missionários, inclusive, que têm uma certa autoridade, quando esses irmãos forem encontrados em uma falta, eles devem, como qualquer outro membro, ser exortados
pelos membros, né, primeiramente, e deve mostrar arrependimento e abandono do pecado. Caso esses líderes não abandonem os pecados, eles devem ser repreendidos continuamente até o caso ir para a igreja, como a gente já sabe, como eles ensinam. Então, se esses líderes realmente não se arrependem, eles vão passar por uma disciplina, e se não se arrependerem, vão fazer o quê? Ser expulsos. Expulsos da igreja. É assim que a Bíblia ensina. Então, assim como a liderança deve honrar esses líderes que estarão honrando a Deus, elas devem honrar também expulsando quando necessário. E aqui é uma das partes mais difíceis, mas tem que ser dessa forma, tem que ser assim. Veja o que Paulo fez com Pedro em Gálatas. Vamos lá para Gálatas. Cada caso é um caso, irmãos. Nem toda situação tem que ser no íntimo. Muitas vezes tem situações, dependendo do contexto, que tem que ser na presença de todos. E foi isso que Paulo fez aqui. Gálatas capítulo 2, versículo a partir do 11. Como o membro não tem acesso ao líder, o que deve ser feito? Um membro não ter acesso ao líder, ele não é membro. Como que sentido? No sentido de cortar o pastor porque está no caminho errado. Às vezes ele não tem acesso, porque a gente está aqui, mas tem pastores que ficam lá em cima e às vezes ele não tem acesso de chegar e trazer uma exaltação para ele. A relação já está quebrada nesse caso aí, né? Porque assim, um membro ele não deve ter constrangimento em exortar um líder. Por quê? Porque a relação é saudável. Uma relação saudável, existe uma convivência de coração entre o líder e o liderado. A dificuldade aí sua é talvez porque o líder não dá vez. Se isola. Qualquer igreja grande, vamos supor, né? O acesso é restrito. Não tem como. Pode ter 3.000 pessoas até isso. Então, ele tem que chegar no líder. Pode ser o que for. Se esse líder não tiver tempo para ele muda de igreja. Porque, meu amigo, se um líder não tiver tempo para ouvir uma ovelha, ele pode ser. Não está sendo bíblico. Já é uma falha gigantesca na raiz do problema. Então, assim, pode ter 10.000 almas ali. Primeiro que não só tem um líder, né? Quanto mais a igreja maior, mais líderes. No mesmo patamar, não tem hierarquia na liderança, primeiro. Então, uma igreja de 50 membros, dependendo da igreja, se tem muitos diáconos, muitos obreiros, pode ficar por um pastor. Agora, uma igreja de pastor de 50 membros já precisa mais pastores. Então, querendo ou não, esse líder, esse membro, ele vai poder sim ter acesso. Talvez a vergonha, o constrangimento, mas ele tem que obedecer a palavra. Tem que exortar, tem que chegar. Tem que chegar junto. Então, tem que chegar biblicamente também, né? Porque é líder que você vai chegar ali que vai pagar assim. Acredito que, eu estou aqui pensando, na coisa que está falando, vamos dizer que ele chegue no Brás, em São Paulo, e o pastor e o bispo está lá pregando. E ali tem um membro ali, que ele é sábio, ele tem a sabedoria, ele conhece a palavra, e lá ele não está fazendo como é para ser feito. Ele vai ter acesso a ele é para ser a ele que está pregando. Qualquer membro tem acesso. Ele vai ter que ter acesso a ele. Qualquer membro tem. De que forma? Com sabedoria, né? Para chegar até ele. Mas ele termina o culto ali e vai embora. Eu sei disso. Mas mais então, ou menos. Mas pode chegar em outros membros, pode chegar em outros pastores, que essa igreja é grande, eu quero ter uma conversa, falando de tal, assim. E esse pastor não dá ligança, fala assim, rapaz, é difícil chegar lá até ele. Mas fala comigo aqui, não. Não, isso aí não existe não, irmão. Qualquer convivência dessa já é carnal e terrena. Eu assisti uma pregação esses dias do pastor Nicodemos e é algo que não é uma exaltação, mas assim, só para falar que dá para se chegar. Né? É uma igreja grande, a igreja que o pastor Nicodemos é um dos líderes, e no meio da pregação ele falou, ele queria agradecer uma das ovelhas, que ele tinha dado informação errada na hora da pregação. Ele tinha falado alguma coisa da genealogia de forma errada. Esse membro chegou dele
E Augusto Nicodemos é Paulo, patamar Augusto altíssimo. Nicodemos é de uma igreja Entre aspas. grande. Chegou nele, corrigiu ele e ele queria agradecer, queria dizer que qualquer membro ali que vê que ele fale algo, que esteja de forma errada, ou que ele tenha sido equivocado, ou que ele fazer ele errou, que pode chegar nele. Então, se ele chegou, se conseguiu chegar para falar algo dessa maneira, é porque de alguma forma tem, né? Sim. A Se não igreja tiver- já é ensinada isso. Se não tiver esse vínculo, se não tiver esse vínculo, primeiro que essa pessoa não está sendo pastoreada. Ela não tem como. Tem que ter o vínculo. Tem que ter o vínculo saudável. Irmãos, é um vínculo mesmo, é um vínculo poderoso. O pastor e a ovelha tem que ter um vínculo poderoso, tem que ter um vínculo assim, de coração, onde tanto a ovelha como o pastor já doaram o seu coração pro outro, entendeu? É algo verdadeiro mesmo. Se não for assim, meu amigo, não tem nem. Você pode pregar no púlpito, pode fazer o que for, não vai ter ali crescimento espiritual. Nem pro pastor, nem pra igreja, nem pra ninguém. Mas vamos lá, eu quero falar sobre essa questão da exortação diante de todos, né? Para que vocês também entendam que cada contexto é um contexto. Então, Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo da circuncisão, ou seja, os judeus. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então, por que, Vinícius? Então, Paulo não cumpriu o que está lá em Mateus 18, se teu irmão pegar contra ti, vai nele, não é assim? Por que ele não cumpriu aqui, já que tem que ser assim? Porque aqui o caso não é assim. Pedro não pecou diretamente contra o irmão, e nem foi um pecado, por exemplo, que alguém percebeu, no sentido do dia a dia. Era algo, tipo assim, olha, Pedro mesmo, aqui diante de todos, pegou, aconteceu alguma circunstância, e Pedro pegou e agiu no meio da igreja de forma errada. Então, uma coisa é nós agirmos no particular, agirmos no dia a dia, e outra coisa é agir aqui, ó. Aqui, a exortação pode ser direta. É constrangedor, mas é assim. É assim. Então, nesse sentido aqui, é um líder, né? Pedro é um líder. Ele foi exortado diante de todos. E Paulo se levantou mesmo. Exortou ele, exortou os judeus, exortou o próprio Barnabé e disse: como você, sendo um judeu, come com os gentios e querem forçar, né, os gentios praticarem o que os judeus praticam. Aquela questão de usos e costumes que a gente não pratica. E aí ele exortou diante de todos. Então existe essa exortação no líder. Não é fácil não, mas é o que a Bíblia ensina. Quer ser fiel à Bíblia, é isso aqui. Existe essa exortação e existe também a exortação de Mateus. Então assim, talvez naquele momento o próprio líder ou o próprio liderado não teve coragem de falar. A minha pergunta é: vai deixar passar ou vai falar também no íntimo? Então, se não teve coragem de falar, fala pelo menos no íntimo. Para que aquela pessoa, diante de todos, né, reconheça seu pecado e fale como Nicodemos diante de todos. Ou seja, ele não falou numa pregação mesmo? Então, ele falou numa pregação, foi dentro da igreja. O membro não exortou ele num momento, mas exortou depois. E ele foi lá diante da igreja e falou para fazerem aquilo. Percebe como não é uma relação saudável da igreja? Agora sim, a gente não tem isso aqui, porque ninguém ensina isso. Ninguém ensina isso. Como é que vai fazer isso? Não ensina. E aí, olha aqui, irmãos, realmente assim, a gente tem que ser crente, dá raiva. Não é fácil não ver isso acontecer, porque a igreja é de Cristo, o cabeça é Cristo. Mas as pessoas vivem como se eles fossem o cabeça da igreja. E aí tem que dar raiva, dá vontade de pegar assim, esses pastores, sabe? Mas não pode. Eles são no próprio, dá vontade de sair na rua, massacrando tudo. Eu quase já fiz isso. Mas fazer o quê? Não tem como, é pelo exemplo, né? E é difícil demais, é difícil. Quando você sabe a verdade, meu amigo, se controlar ali, você tem que dar muito na mão, assim, né? Isso. Vamos para 1 Timóteo para também vermos o mesmo ensino que Paulo fala como agir com uma liderança. 1 Timóteo 5. E o interessante é que
a igreja de hoje, ela quer ir para um culto ou para um estudo só receber, né? Tipo assim, eu estou mal hoje, ou na igreja, se eu recebo uma palavra. Tipo, isso acaba com ela, pô. Acaba com ela, por quê? Porque o que vai dar poder ao membro é o conselho de Deus. Aí então eu fico assim, hoje, graças a Deus, sai de lá renovado. E não é todas as vezes para ser renovado. Hoje sai, sabe? Tipo assim, olha a maturidade. Meu amigo, qualquer coisa ensinada pela Bíblia é para o seu crescimento. E se no momento você pensa que pensa que não está servindo, servirá no dia a dia nas situações. Então, se nós não estudarmos isso aqui, aí vem os membros. Poderia falar aí sobre a história de José, que Deus fez com José, que Deus fez com Davi, levantou, ele passou perrengue, luta. Sim, mas... Sim. Por que tem que ser isso? Tem que ser o que a Bíblia ensina. Você tem que saber como agir na igreja, agir no mundo e tudo mais, para que você seja saudável. Mas esse espírito, nada, eu vou receber, está aí matando. Está aí matando. A Bíblia fala, melhor é dar do que receber. Então, é o problema. 1 Timóteo 5, 19 ao 20. Veja o que Paulo ensina também aí. Não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Agora vamos lá. Meus irmãos, verdadeiramente, se um membro pegasse isso aqui e ele fizesse isso na presença de todos, com aquele pastor, imagina o nível da santidade da igreja que não ia ser a longo prazo. Meu amigo, não ia mais ser o jeito dele. Desviou aqui, desviou ali, entendeu? Ó. Eu queria ver se esse pastor não ia se consertar ou ia ser logo expulso. Ou eu queria ver se a igreja também não ia dizer assim, rapaz, parece que é bom mesmo exortar, porque a igreja cresce santidade. Agora, se a igreja não pratica isso... É como você diz, não pratica porque não é ensinado. Também, eu sei que é. Mas também tem uma certa covardia, um certo receio, um certo constrangimento. Por isso que, muitas vezes, o cristão se converte, aí levida, né? Levida. E ele quer sair batendo todo mundo. Muitas vezes é o zelo, não é só porque ele quer se mostrar, que ele quer o zelo. Ele quer santidade. Aí vem os cristãos mortos e ó, paga esse fogo, menino. Joga água no coitado. Aí o coitado vai lá, se afrouxando. Se não tiver outra ali para ganhar, tem que bater, vai assim, acende o fogo. Então ele fica como todos os outros, apagado lá, covarde. Se eu deixar isso acontecer comigo, meu irmão, tem acontecido. Eu tava... Vamos continuar aqui, não vou falar nada. Se eu falar é pior. Pronto, vamos lá. 1 Timóteo fala como agir. Agora vamos ver aqui como agir no particular, que está em Mateus 18. Mateus 18. Irmão, a tradução da minha desse 1 Timóteo 5 que você leu está bem diferente. Lê aí. Desse modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para Não. Aí é outro versículo. 1 Timóteo 5, 19 e 20. Mas é outro versículo. Talvez aí porque a Bíblia errou mesmo. Mas é outro versículo. Deixa eu ver essa Bíblia aí. É NVT. Não, assim, mas não é Bíblia organizada, né? Não, é NVT normal. Então, mas é Bíblia organizada, a caderneta aí. Diferente. Não é uma Bíblia assim, Mas o simples, está natural. assim, não? Igual Não. 1 Timóteo bem? 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, 19 a 20? Não. A do Elvis não, assim. Desse modo, acumularão tesouros. Não aceite denúncia contra o presbítero, José. Não, tá certo, do Elvis, tá certo. Essa aí eu acho que é porque, não é que ela tá errada, né? É porque ela pode ter alguma diferença aí nos versículos. Tá igual o meu. Desse modo, acumularão tesouros para si como uma Pega aí essa Bíblia aí, não, vou ter certeza disso. NVT. NVT é? Olha esse livro. 1 Coríntios 5, é porque eu achei ele errado. 1 Timóteo. Não, tá certo, irmão, aqui tá certo. Você tá no capítulo 6. Eu não sei, né? Tá no 6, já no 6. Tá certo. Assim mesmo.
O Orlando também foi, tá vendo? E a gente foi junto. Com esse versículo eu sei, eu já inclusive vou até pregar nele qualquer dia disso. Mas de qualquer forma, isso aí. Tá certo, né? Ah, agora sim. Então, é só uma faltinha. Aí tem gente que faz doutrina assim, viu? Não. Mas vamos lá, vamos para Mateus 18. Ela tá atenta, né? É normal, irmão, acontecer isso. Eu faço isso sempre, fico tranquilo. Eu falo direto errado aqui. Eu falei, não é possível, a minha tá falando assim. Eu sabia que era um versículo à frente, eu conheço o versículo. Mateus 18, a partir do 15. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá repreender o particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha à igreja o caso. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ele está falando aqui de expulsão, né? Então, se a igreja expulsa um membro, acabou-se para ele, viu, amigo? Nesse sentido aqui de pecado, acabou-se. Se a igreja expulsa um membro, ele desliga. Agora, isso aqui é um pouco sério. Um pouco não, muito. Porque o que Jesus está falando é, se um irmão ele está em pecado, é repreendido, não aceita. Se o irmão é levado, o outro, ele não aceita. Se é levado para a igreja e ele não aceita, essa pessoa é o quê? Ímpio. Então Jesus fala, expulso. A igreja deve considerar como um publicano. E se vocês desligarem o nome dele da igreja, Deus desliga no céu. Entende? Aconteceu isso alguma vez na Bíblia? Sim. Na prática aconteceu isso? Sim. Quando? Lá em Coríntios. Quando Paulo disse, entregue esse homem a Satanás. expulse da igreja. Então, por quê? Porque a igreja tem poder. Por isso que a igreja, por isso que eu gosto, né, dos batistas, que eu vou puxar essa aqui. Porque os batistas enxergam que quem tem o poder das chaves é a igreja. Não é o líder, não é o pastor, mas a igreja. Então Jesus fala, leve para a igreja expulsando, aí ela exerce o poder da chave de forma correta. Muita gente já usou esses versículos de forma muito errada também. Né? Então, assim também é com um líder. Se o líder está assim e ele é repreendido, não aceita. Aí leva outro, não aceita. Leva para a igreja, não aceita, pelo amor de Deus. Aí, meu irmão, ele vai ter que ser expulso. Felizmente. Tem uma comparação, Jesus disse que ele perdoa 70 vezes 7. Nesse caso ele pode ser perdoado, mas não pode ser mesmo. Vamos lá, ainda bem que você pergunta. Como assim perdoado? Porque Jesus disse que a gente perdoar, né? Próximo. Mas o que pede? Perdão. Você só perdoa alguém que lhe pede? Perdão. Certo, entre os dois. Mas você no seu coração perdoa a pessoa porque você não quer guardar o sentimento. Entendi. Então a igreja expulsou. Eu não pedi perdão. Eu não serve perdão. Isso, Entendi. claro. Mas o que eu quero que vocês aprendam aqui também, porque senão vocês podem exercer até isso errado, é o quê? Irmãos, o texto não está falando de nós exercermos juízo punitivo em ninguém. Parece punitivo, mas não é. O texto está falando de restauração. Por isso que a fé aqui é necessária. A fé aqui é muito necessária. Por quê? Porque parece punição, mas não é. Nós estamos querendo que essa pessoa seja entregue a Satanás para ela ver o peso do que é perder a comunhão com a igreja, a comunhão com Deus e o diabo pesar na vida dela. Para que ela se arrependa e volte. O caso aqui é de restauração, não é exercer justiça punitiva em ninguém. Até porque o que aconteceu lá em Corinto foi isso. Eles expulsaram, a pessoa foi entregue a Satanás, e depois essa pessoa o que? Se arrependeu, Paulo fala, receba-o no Senhor como irmão e trate ele corretamente. Então se esse irmão sair, foi expulso, mas ele depois procura a igreja, se arrepende do pecado, ele diz que vai abandonar o pecado, com certeza vai ser recebido com toda alegria, vai se dar glória a Deus, a palavra está sendo cumprida, ele foi restaurado e tudo mais. Entendeu? Não é Mas isso? como foi recebido na igreja, também vai ser recebido. Sim, a restauração dele vai ser voltada com Deus. Né? Paulo deixa isso muito claro. Paulo falou que entregou a Satanás lá, né, o homem, para a salvação dele. Para a salvação. Para que ele sentisse o peso e voltasse. A carne ser destruída.
Ou seja, ele ia padecer nessa terra, ia padecer, né? Ia ser moído, mas se Deus quisesse que ele fosse um cristão genuíno, ele ia voltar. Porque a Bíblia fala que a ovelha verdadeira, ela volta. Uma vez salvo, salvo para sempre. Volta sim. Mas nesse caso, Melissa, usando o que o Marcelo falou, ele pode voltar, acontecer a mesma circunstância e ser expulso novamente e ser perdoado novamente? Com certeza. E se arrepender, 70 vezes 7 dele. Entendeu? É assim. Agora sim, se acontece isso sempre, meu amigo, aí Tem uma coisa errada. aí tá sem fruto, tá sem obra. E assim, se ele faz isso e não abandona, como a Bíblia fala, que a gente abandona o pecado, aí a igreja vai agir de forma diferente. Se ele está caindo no mesmo pecado, e aqui eu estou falando, irmãos, não é pessoas que caem em pecado e se arrependem, não. Aqui é uma pessoa impenitente, é uma pessoa que cai em pecado descaradamente. Porque uma pessoa impenitente é uma pessoa que cai em pecado e se arrepende. Tem pessoas que caem em pecado e lutam contra o pecado, confessa, vai no irmão, pede ajuda. Agora o pecado impenitente é aquele que você cai e está descaradamente vivendo. O Espírito Santo se afasta, principalmente nessa hora? Se for salvo, não é retirado, mas é apagado. Como assim? A influência do Espírito Santo, ele entristece. Porque a Bíblia fala que Deus, quando uma pessoa é salva genuinamente, Deus selou até o último dia. Mas a Bíblia fala que também temos esse poder, o pecado tem esse poder de a influência do Espírito ser quase nada. Aí eu gosto sempre de usar o filho pródigo, por mais que muitas vezes tem uma certa diferença, mas o filho pródigo é assim, ele sempre foi filho. Ele nunca deixou de ser filho. Não é assim? E ele foi lá, sofreu no mundo, é como se ele estivesse na mão do diabo. E Ele era cristão e saiu, cara. Né? um exemplo, muita gente não usa assim, mas eu creio que um salvo para sempre, e se for salvo, volta, é restaurado, purificado, como aconteceu com o homem de Corinto lá, né, que voltou. Se for salvo, por isso que tem aquela fala, ou vem pela dor ou vem pelo amor. No caso é salvo, ele pega de qualquer maneira. Isso é uma frase nossa, né? Isso. Nossa. E a frase, isso é sentido verdadeiro. Paulo não foi assim? Paulo veio na dor. E a maioria aqui veio na dor, né? Veio na dor. Verdade. Alguns não apresentam. Tem pessoas, irmãos, que não vêm assim na luta, na dor. Tem pessoas que vêm ali, vai conhecendo, vai vendo que é verdade. Tem muitas vivências, né? Quando é o evangelho já, Tem também. já vem aqui aquela geração de ensinar, né? na família, né? Mas a maioria na dor. É. A maioria na raça. Então, a gente tem que entender que a disciplina de um pastor, a disciplina de um membro, ela não é para envergonhá-lo, para condená-lo ao inferno. Não. Você tem que ter o desejo, na verdade, é assim em todas as circunstâncias. Eu exorto qualquer pessoa com o desejo de que ela volte a vida com Deus certo. Se você não fazer isso, está errado. Está aquele espírito de juízo, aquele espírito de engrandecimento, de falta de soberba, né? Mas a gente tem que exortar assim, pô, Senhor, que o Senhor abençoe essa alma para que ela volte à comunhão. Agora, se a pessoa também não está muito em comunhão, ela vai exortar errado, né? Porque ela não está sentindo a comunhão, então ela não vai querer que o outro esteja aquilo se ela não está tendo nada. Então, assim, é por isso que até para exortar você tem que ter certeza, né, daquilo, você tem que estar com o espírito correto, tem que ir com humildade, amor, querendo o bem da alma. Então, assim, agora, por que as pessoas do mundo e as igrejas não fazem isso? Porque elas acham que isso é muito duro. Então, elas dizem, é muito duro. Então, Deus está errado, isso é muito duro. Então, elas mesmas se acabam. Elas mesmas deixam de ter a fé, a confiança em Deus, que se fazer aquilo, Deus pode restaurar se a pessoa for genuína. E aí, a falta de fé nos leva para um buraco, né? Um buraco, enfim. Então, realmente, tem membros que desejam a queda dos líderes. Né? Existe isso na igreja. Deseja ver o líder tropeçar. Inveja. Líder que, pega no pé. Ah, mas pega no meu pé, percebe? Aí agora. Tipo, percebe esse espírito errado? Pega no meu pé, glória a Deus. Se tá lá, pega no pé também. É assim que a Bíblia vai deixar claro, né? Então, quando o líder está em uma conduta errada, ou é pego em pecado, nós devemos nos entristecer com aquilo, porque traz vergonha ao Evangelho, traz vergonha ao nome de Cristo, e tentar ajudá-lo. Existe também a verdade de não fazer nada, né? É outro pecado. Agora, meus irmãos, a Bíblia fala que o verdadeiro amor não se alegra na injustiça. 1 Coríntios 13:6, né? Quando a Paulo está falando sobre a linguagem do amor, vamos lá, 1 Coríntios 13:6, e vejam a importância disso.
1 Coríntios 13, 6. 13. Diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, ou seja, com o pecado, né? Mas se alegra com a verdade. Então, quando você exorta um irmão, você vai exortar esse irmão. Por quê? Porque você, por amar, não está alegre. Não é assim? Agora, quem está alegre com o pecado do outro, está doente. Quem se alegra com o pecado do outro, com a queda do outro, está doente. Ah, mas ele fez muito mal, ele fez isso e aquilo. Aí tipo, você fica desejando a queda dele, você está doente. Você está doente, entendeu? Porque se você se alegra com o pecado de alguém, você não anda segundo o amor de Cristo. Você não anda segundo o amor de Cristo. A Bíblia fala que o amor não se alegra mesmo, ou seja, não há alegria com a queda do outro. Não há alegria. Então, quando um membro ou um líder estiver fraco, desanimado, nós devemos encorajar, fortalecer, buscar, restaurar, né? Uma palavra nos ensina. Vamos finalizar lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, do 6 ao 8. 2 Timóteo 1, do 6 ao 8. Diz assim: por esta razão, venho lembrar-lhe, aqui é Paulo com Timóteo, que reavive o dom de Deus que está, que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo aqui está fazendo o quê? Encorajando Timóteo. Ele diz: portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo estava encorajando Timóteo, estava desanimado, né? Eu creio que por ser desprezado na igreja, Paulo disse: não, seja fortalecido, né? Não negligencie esse dom que você tem. Então, ele está encorajando. No capítulo 2 também, a partir do versículo 1 é dito: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita aos homens fiéis e idôneos para instruir outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Então, essas palavras são palavras de encorajamento, né, para os líderes. Então, assim, as pessoas, elas têm uma visão muitas vezes imatura. Existe um pensamento muito imaturo na igreja ainda, achando que o líder, ele é um super-herói. Isso é uma idolatria até, né? Uma idolatria ali. E que não pode cair, por exemplo, em pecados. Na verdade, a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia fala, inclusive, para exortar os que caem. Todos os cristãos têm a mesma natureza e passam pelas mesmas tentações. A igreja deve ter esse olhar de misericórdia, amor e graça, como aconteceu com Paulo Júnior. O Paulo Júnior, as pessoas têm a visão de que Paulo Júnior foi massacrado pela igreja. Na verdade, ele não foi massacrado. Paulo Júnior, ele foi consolado no sentido exortativo pela igreja. Ele precisava daquilo para o crescimento dele, para que ele crescesse mais. Então, muitas vezes, ele só foi exortado pelo simples fato de ser duro com algumas pessoas de forma errada, né? A palavra não estava sendo temperada. Foi por isso que ele foi exortado entre a disciplina da igreja. Eu não sei nem se ele foi expulso da igreja. As pessoas estão falando, fala que ele está em disciplina, né? E aí as pessoas acham que aquilo ali foi errado. Na verdade, aquilo foi certo. Ele mesmo reconheceu depois do pecado. Depois de muita luta, reconheceu. Que ele não estava sendo temperante nas palavras. Estava sendo muito duro. Estava sendo certamente carnal. Mas não era um pecado escandaloso, percebe? Um pecado ali, ó. Pequenininho. Parece ser pequenininho, né? Então os líderes devem ser exortados e confrontados. E caso sejam endurecidos pelo pecado da insistência, devem ir para a disciplina e por fim não se arrependendo para a expulsão. A igreja deve tratar seus líderes com honra, porque é assim que as escrituras ensinam, né? Os membros devem fazer isso. A igreja deve ter essa sensibilidade de analisar as necessidades físicas e temporais e até espirituais de seus líderes, para que eles façam o seu trabalho com alegria e não com tristeza, sabendo que a Bíblia realmente ensina tudo o que é necessário para a relação entre o líder e o liderado de forma bíblica. Amém?